Graça e paz, meus irmãos da PIB de Costa Barros. Eu sou a Michele, esposa do pastor Leandro, e estou muito feliz de poder estar falando com os irmãos, ainda que virtualmente. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Podemos sentir a poderosa mão do Senhor cuidando de todos nós, mesmo em meio a esses momentos difíceis. Que você possa estar com seu coração aberto para que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração. Que neste momento de culto você possa deixar que os louvores, os cânticos, as orações penetrem no seu coração e a palavra do Senhor fazer morada. Eu te desejo um culto abençoado, cheio da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, fica na paz. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz,
formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar,
Olá, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe suas vidas, suas famílias. Eu sou o pastor Leandro. Estou aqui com os irmãos mais uma vez para dar sequência à série de mensagens que nós iniciamos na semana passada, cujo tema é Jesus, a cura para o mundo doente. Na semana passada nós falamos especificamente sobre Jesus ser a cura para o mundo fisicamente doente. E hoje eu quero convidar você a refletir junto comigo na palavra do Senhor no seguinte tema: Jesus, a cura para o mundo emocionalmente doente. Tratando então da cura emocional que Jesus proporciona para as nossas vidas. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 19. Nós vamos ler João 16, do verso 19 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Isso eu digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Amém? Palavra do Senhor. Então, abordando essa questão da saúde emocional, Jesus sendo a cura para nossas emoções, eu quero dizer para você que assim como o pecado afetou o nosso corpo, o nosso físico, a gente falou sobre isso na semana passada, o pecado também afeta as nossas emoções. As nossas emoções, elas adoecem. É muito comum a gente encontrar pessoas adoecidas emocionalmente. Pessoas traumatizadas, pessoas que têm dentro de si mágoas, tristeza, sentimento de culpa. Pessoas que estão com seus sentimentos e emoções adoecidos. Isso é uma realidade. Eu não vou entrar no aspecto técnico, até porque eu sou pastor, eu não sou, por exemplo, um psicólogo, eu não sou psiquiatra, não vou entrar naquilo que é a área de um profissional da área atuar. Eu quero apenas abordar de forma pastoral esse tema e de forma pastoral mostrar que, à luz da palavra de Deus, Jesus ele se apresenta como aquele que cura o ser humano de uma forma integral, inclusive emocionalmente. Então, olhando para esse texto que a gente está refletindo, você vai ver ali Jesus falando com os discípulos. Jesus ele está preparando os discípulos para a partida dele. Ele está mostrando para os discípulos a necessidade de ele morrer, de ele voltar para o Pai, mas também revelando para os discípulos que ele um dia voltará para buscar os discípulos. E aí você vê Jesus, então, mostrando que esses acontecimentos, essa circunstância, provocará nos discípulos um sentimento de tristeza, de lamento, de choro. Mas Jesus também diz que esses mesmos discípulos experimentarão o sentimento de alegria. As suas emoções estarão ali regozijando num determinado momento.
Jesus mostra para esses discípulos essas duas realidades. Você viver alegria e tristeza, são dois sentimentos, são duas emoções que acometem o ser humano. Um a gente até diz que é positivo, o outro a gente diz que é negativo. Talvez uns dizem que a tristeza é algo negativo, a alegria é algo positivo. De fato, a gente quer mais se alegrar do que se entristecer. Mas é impossível a gente fugir da realidade desses sentimentos na nossa vida. É isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Agora é hora de tristeza, mas haverá um momento que vocês vão se alegrar. O grande problema é que a gente não consegue vivenciar as nossas emoções. A gente vai para extremos. Tem muita gente que vai para o extremo quando se trata das emoções, o extremo de deixar as suas emoções afloradas. Você já ouviu essa expressão? Fulano de tal está com as emoções à flor da pele. E aí é um tipo de pessoa que você não pode dizer uma palavra, é um tipo de pessoa que não pode viver uma circunstância mais difícil, que o fato dessa pessoa estar com as emoções à flor da pele faz com que essa pessoa perca o equilíbrio emocional com facilidade. Ela não consegue controlar as suas emoções. Isso é um extremo e é um perigo. Isso traz a enfermidade emocional para a vida de uma pessoa. Um outro extremo tem a ver com a pessoa reprimir as suas emoções. Quer ver um exemplo? Nós temos um exemplo bem fácil quando um menino, criança, se machuca e chora. Muitos pais já disseram assim para o seu filho: não chore, homem não chora. E aí o menino cresce com as suas emoções reprimidas, ele não consegue expressar suas emoções. Aí ele vai para o casamento e ele não consegue expressar suas emoções no casamento. É uma realidade. Então tem gente que está nesse outro extremo de represar suas emoções, de não conseguir expressar suas emoções, não consegue dizer o que está sentindo. E aí acaba gerando na vida dessa pessoa até mesmo doenças. Há 2 anos atrás, eu passei por um tratamento de uma úlcera no duodeno provocada por uma H. pylori, uma bactéria H. pylori. E aí, quando foi diagnosticado isso pelo gastro, o médico falou assim para mim: menos mal que seja provocada pela H. pylori, do que se fosse por uma úlcera, talvez provocada por uma gastrite nervosa, por um problema emocional. E aí eu perguntei a ele: por que, doutor? Por que menos mal? Ele falou: é mais fácil tratar de uma úlcera provocada pela H. pylori com medicamentos, antibióticos, do que você tratar uma úlcera provocada por uma gastrite nervosa, provocada por desequilíbrio emocional. Tratar das emoções é mais difícil, foi a palavra que ele me deu. E aquilo ficou guardado comigo, e na verdade é assim mesmo. A gente ignora as nossas emoções, a gente às vezes não dá o valor às nossas emoções. E aí a gente vai deixando de lado, a gente joga para debaixo do tapete, a gente não controla, a gente não se mantém ali num equilíbrio saudável. Porque é exatamente isso que Jesus está mostrando para a gente nesse texto. Precisa haver equilíbrio. Existe tempo de tristeza, existe tempo de alegria, existe tempo de chorar. A gente vê isso na palavra do Senhor, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, onde diz lá: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Capítulo 3, versículo 1 fala sobre isso, de Eclesiastes. Aí no versículo 4 diz assim: existe tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Olha que coisa interessante. Assim como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos com os que se alegram, chorai-vos com os que choram.
Nós ignoramos essa realidade, esse ensino da palavra, e o que Jesus está ensinando para os discípulos é exatamente isso. Nós precisamos aprender a equilibrar as nossas emoções. E a maneira de nós equilibrarmos as nossas emoções, a gente precisa aprender a vivenciar as nossas emoções. A gente não pode negar, nós somos seres humanos. Nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza, nós nos decepcionamos, nós nos magoamos, nós ficamos irados, nós ficamos felizes, eufóricos, nós guardamos mágoa, infelizmente. Qual é a questão aqui? A questão é que essas coisas elas acontecem naturalmente na nossa vida. O que a gente precisa saber é como vivenciar esses sentimentos, para que a gente tenha as nossas emoções equilibradas. A gente não pode ir para o extremo, que é viver com as emoções à flor da pele. A gente precisa saber dominá-la, mas a gente também não pode ir para outro extremo, que é represar, reprimir. A gente precisa saber expressar as nossas emoções. Elas são consequência. As emoções, elas vêm como consequência de momentos que a gente vive. A gente não tem como evitar as emoções, mas a gente tem como aprender a equilibrá-las, a controlá-las. É isso que Jesus ensina quando ele diz, olha, hoje vocês se entristecerão. Ele fala para os discípulos que estavam vivendo o contexto da partida de Jesus. Hoje vocês se entristecerão, mas haverá um tempo que vocês se alegrarão. É uma realidade. É isso. A gente precisa aprender. E Jesus, ele é a cura para um mundo emocionalmente doente, porque ele viveu isso na prática. Ele viveu essas emoções, tanto positivas quanto negativas, e soube lidar com elas equilibradamente, saudavelmente, ao ponto de ele jamais ter tido problemas nesse sentido. E ele viveu isso na prática. Você vai ver, por exemplo, que Jesus ele chora quando ele perde o amigo dele, o Lázaro. Ele chora. Jesus ele chora diante de Jerusalém quando a cidade de Jerusalém rejeita ele. Então ele diz, olha, Jerusalém, eu gostaria de colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus falou isso. Jesus chorou diante de Jerusalém. Jesus, ele festeja, ele se alegra. Jesus se alegrou pelo fato do Pai revelar as verdades do Evangelho para os pequenos. Ele se alegrou, havia alegria no espírito, no coração de Jesus. Jesus festejou lá no casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2, a gente vê isso. O primeiro milagre de Jesus aconteceu nesse casamento. E ele estava ali festejando. Jesus ele não é um ranzinza, ele não é não foi alguém ranzinza. Não, ele soube viver os momentos de alegria, os momentos de tristeza. Ele viveu momentos de ira. Quando ele entra no templo e derruba a barraca ali dos cambistas, dos vendedores, e ele diz, olha que essa casa é casa de oração e vocês estão fazendo desse lugar um local de comércio. Ele se irou com aquela situação ali. Ele não pecou, porque ele não deixou o sol se pôr sobre a ira dele, como diz lá o apóstolo. Jesus se irou lá em Marcos capítulo 3, verso 5, com a dureza do coração dos fariseus. Aquilo gerou ira no coração de Jesus. Mas Jesus continuou falando com aqueles homens. Não havia pecado nessa ira de Jesus. Era a ira natural, como todos nós nos iramos em alguns momentos. São sentimentos que vêm a nós. Jesus enfrentou esses sentimentos. Jesus se entristeceu. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 38, quando Jesus vai para o Getsêmani e leva ali Pedro, Tiago e João, ele diz, olha, minha alma está profundamente entristecida até a morte. Jesus ele está triste, está angustiado. Jesus ele tem perturbação. Ele está com um sentimento de perturbação. Quando ele compartilha com os discípulos a necessidade de ele morrer,
Ele diz assim lá em João capítulo 12, versículo 27, agora meu coração está perturbado. Ou seja, ele está dizendo ali que ele estava com perturbação para o coração. E eu poderia citar outros sentimentos e emoções aqui que Jesus ele expressa nos evangelhos, tanto sentimentos bons quanto sentimentos que a gente dizem que são ruins, sentimentos positivos, sentimentos negativos. Jesus vivencia esses sentimentos, Jesus expressa esses sentimentos. E isso faz com que ele se mantenha equilibrado, faz com que ele se mantenha ali saudável emocionalmente. O nosso problema é exatamente esse. A gente ignora sentimentos. A gente às vezes não vivencia os sentimentos. A gente ignora, tem muita gente que tem dentro de si um sentimento de culpa. E aí joga para debaixo do tapete. Quando na verdade deveria vivenciar, trazer, sabe, refletir sobre isso. Por que eu estou me sentindo culpado? E se for o caso, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas. Tem muita gente que tem mágoa, sentimento de mágoa, de rancor no coração, raiz de amargura. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura. E quando na verdade a gente precisaria trazer isso à tona e começar a reconhecer, olha, eu estou magoado, estou entristecido, eu tenho uma amargura dentro de mim. Porque é a partir daí que nós vamos tratar desses sentimentos. Agora, se a gente ignorar, se a gente represá-lo, jogar para debaixo do tapete, jamais a gente vai ser curado, vai superar essas dificuldades que a gente tem. Então, o exemplo de Jesus sendo a cura para um mundo emocionalmente doente é porque ele vivencia os sentimentos. Ele não negligencia os sentimentos. Ele sabe que nós, como seres humanos, somos seres emocionais e que as nossas emoções precisam estar saudáveis para que a gente tenha uma vida saudável. Porque quando a gente está doente emocionalmente, todo o nosso redor adoece. Você com certeza já viu alguém doente, alguém adoecido emocionalmente, e aquela família acaba também adoecendo por causa daquela doença daquela pessoa emocional. Então, nós precisamos tratar das nossas emoções. E Jesus mostra para nós o caminho, a maneira como a gente precisa tratar. Não ignorando, mas pelo contrário, vivenciando, não indo para os extremos, não represando as emoções e também não deixando elas aflorar. Pelo contrário, tendo equilíbrio, mantendo domínio sobre elas. Eu não posso evitar de as emoções virem à tona na minha vida e no meu coração, mas eu posso sim, à luz da palavra de Deus, mantê-las sobre um equilíbrio saudável, para que elas não venham adoecer a minha alma. Esse é o ensino de Jesus. É por isso que eu afirmo, Jesus é a cura para o mundo emocionalmente doente. Ele mostra para nós o caminho do equilíbrio, o caminho da saúde, não o caminho dos extremos, não o caminho de tapar o sol com a peneira, não o caminho de jogar para debaixo do tapete as emoções. Não, o caminho de vivenciá-las e de tratá-las diante de Deus, diante das pessoas, diante de nós mesmos. É o que nós precisamos para que a gente tenha saúde emocional na nossa vida. Que Deus abençoe você, que você possa seguir esse caminho que Jesus traçou para a minha vida e para a sua vida. Que na tua vida você possa ter saúde emocional. Se por alguma razão isso está faltando a você, busca diante de Deus esse equilíbrio para que na tua vida você possa viver saudável em todos os sentidos, inclusive emocionalmente. Que essa palavra, boa palavra do Senhor, possa trazer direção para a sua vida. A gente pode viver tristeza, mas a gente também vive alegria. A gente pode chorar com os que choram, mas a gente também pode se alegrar com os que se alegram. A gente pode viver dias de choro, mas a gente também pode viver dias de felicidade.
Esse é o desejo, que a palavra de Deus traga esse equilíbrio para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar nesse momento, por isso convido você então a orar, clamar ao Senhor por isso, por cura emocional. Eu não sei se você está vivendo essa realidade na sua vida, mas eu gostaria de orar por você nesse momento. Se você necessita de cura emocional, eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu quero apresentar essa vida que nesse momento, ó Pai, está ouvindo esta palavra e que no seu coração, ó Deus, na sua vida, precisa de saúde emocional, de cura emocional, da cura emocional que o Senhor pode dar para cada um de nós. Deus, a tua palavra é clara, nos ensinando, nos orientando a necessidade de termos equilíbrio emocional. Pai, que o Senhor ponha a tua mão restauradora sobre essa vida, talvez sobre até uma família, Pai, que esteja ali adoecida emocionalmente, por tantos motivos, por tantas razões. Ó Deus, mas que a tua mão curadora possa alcançar essa vida ou esse lar, para que ali a alegria do Senhor, a presença do Senhor, o equilíbrio, ó Pai, que o Senhor traz para as nossas vidas, possa prevalecer nessa vida e nessa família. É o meu desejo, é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, viu? Tenha uma semana abençoada, de paz. Na semana que vem você possa estar conosco mais uma vez, dando continuidade a essa série de mensagens, participando desse culto da Primeira Igreja Batista de Costa Barros. Na semana que vem, nós continuaremos nessa linha de mensagens, falaremos sobre Jesus, a cura para um mundo relacionalmente doente. Tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Eu quero impetrar a bênção apostólica nesse momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o nosso Senhor, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a PIB de Costa Barros e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.